Bom dia, o meu nome é Jorge Portugal, em nome da Cotec, da AGA Seguros e da Exame, damos as boas-vindas a este seminário digital sobre a prevenção e gestão do risco como chave da eficiência do negócio. É verdade e é um facto das nossas vidas cotidianas e também da vida das nossas empresas que controlar e gerir os riscos é uma atividade fundamental, uma prática de gestão normal e prudencial. E aqui esta gestão dos riscos tem a ver não só com a sua estimativa, a sua mitigação, o tratamento e a prevenção. A questão fundamental é que cada vez mais, num ambiente mais complexo de inserção da atividade das empresas, a gestão, esta mesma avaliação, a gestão, prevenção, estas atividades tornam-se absolutamente fundamentais, não apenas para enfrentar o presente, mas acima de tudo também para prevenir custos futuros do negócio. Custos que podem ser, cada vez mais, podem ter consequências de elevado impacto. E por isso é nessa perspectiva que este seminário ocorre e também para podermos, mais do que propriamente falar de uma forma genérica sobre aquilo que é a prevenção e a gestão de riscos, como um elemento essencial da eficiência da gestão do negócio, mas, acima de tudo, dar-vos a conhecer práticas concretas de empresas em diferentes setores que, através de um olhar diferente para estas atividades, como já referimos, conseguem, efetivamente, encontrar soluções melhores, mais eficazes para a prevenção destes riscos. É nesse sentido que hoje teremos um painel com duas empresas que foram premiadas no prémio promovido pela AGA Seguros e pela Exame, o prémio Inovação em Prevenção e nessa perspectiva trazer nessa próxima hora a experiência dessas empresas. Deixa-me só dizer que hoje aquilo que são os ativos fundamentais das empresas, os ativos intangíveis e tangíveis, são diversos e as empresas e a gestão e a boa gestão da empresa têm que prevenir e olhar para estes riscos, sabendo que um risco é sempre uma probabilidade de ocorrência de um determinado evento, incidente no futuro, vezes o impacto dessa ocorrência. E por isso nós temos diferentes tipos de riscos de natureza ambiental, e aqui tem a ver com, digamos, a cadeia de abastecimento, a cadeia de produção, e hoje muito ligados também àquilo que é a gestão da própria produção e o ciclo de vida dessa produção, nomeadamente o ciclo de vida do próprio produto. Tem a ver com os resíduos, tem a ver com o ciclo de vida e o fim de vida desses produtos, tem a ver com a manipulação e os elementos de produção, tem a ver com emissões, mas também riscos associados com o património, e o património aqui cada vez mais não é património intangível, as máquinas, os equipamentos, as instalações, mas também cada vez mais o património intangível, o património digital, que permite, digamos, ligar e operar de uma forma eficiente digamos, os ativos tangíveis. E quem diz o património, digamos, digital, diz também o conhecimento da empresa, diz o seu know-how, diz os seus segredos, mas, para além, digamos, daquilo que são estes ativos intangíveis, aquilo que são as pessoas. E as pessoas, e nós sabemos que as pessoas são hoje o core e serão sempre o core das empresas, e aquilo que tem a ver com os seus riscos, digamos, da sua atividade, os riscos ocupacionais, os riscos de segurança, o bem-estar, a saúde mental
hoje são riscos que cada vez mais estão na agenda e têm que estar na agenda das empresas. E é neste quadro que surge este prémio promovido pela AGA Seguros e pela Exame, ao qual a Cotec se associa neste ano mais uma vez, que tem a ver, ou que tem o objetivo de destacar e de promover e de dar visibilidade e premiar boas práticas de inovação nestas áreas. Nós sabemos que, digamos, o risco é uma realidade objetiva, mas também é uma realidade perceptiva e, portanto, nestas duas realidades existe aquilo que nós chamamos cada vez mais a prática de gestão e a prática de prevenção. Prática de prevenção significa trabalharmos no presente para evitar riscos futuros. Também muito ligado a este conceito de prevenção de riscos, a questão dos riscos de sustentabilidade, os riscos que hoje também se chamam ESG, e esta ligação entre a inovação e a sustentabilidade. É por isso que hoje temos duas empresas que nos vão descrever e explicar em casos concretos como é que estão a fazer exatamente, como é que estão a ter e a desenvolver novas abordagens para a prevenção destes riscos. Estamos a falar de duas empresas, a Gestrel e a Edenred, em dois setores diferentes, setores de atividade, uma no setor industrial e outro no setor dos serviços. E por isso teremos aqui dois casos diferentes, duas atividades, duas áreas diferentes, indústria e serviços, mas que, e provavelmente, digamos, com experiências e perfis de risco diferentes também, mas que têm, do ponto de vista da sua abordagem, esta ideia comum de uma lógica, digamos, diferente de abordar a prevenção dos riscos. E é por isso que eu diria que estamos muito satisfeitos na Cotec, e na Cotec olhamos para a inovação de uma forma lata, não é só a inovação de produto, não é só a inovação de processo tecnológico, mas a inovação em qualquer processo de negócio, e aqui nesta perspectiva da prevenção, um processo de negócio que deve estar no topo da prioridade da gestão e dos gestores. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, hoje os convidados que temos hoje e que, com muito gosto, temos hoje aqui neste seminário, promovido pela Cotec, pela AGA Seguros e pela Exame, e eu passava desde já a palavra para a equipa da AGA, o Francisco Herce e o Hugo Julião, que vão dar continuidade a este seminário, na prática, expandindo esta ideia do que é isso da prevenção de risco, da gestão do risco nas suas diferentes vertentes. Muito bom dia. Então, o que é isso da prevenção e gestão de risco? Bom, obrigado desde já, Engenheiro Jorge Portugal, pela excelente introdução. Para nós, para a AGA Seguros, é de facto o tema da prevenção e a gestão de risco como chave de eficiência de negócio é essencial. É essencial, por um lado, por aquilo que representa do ponto de vista do potencial de redução de custos e da otimização que nós queremos trazer e alertar e sensibilizar as nossas empresas em Portugal. E, portanto, é com muita satisfação que vimos que hoje uma associação, a Cotec Portugal, se associou e nos ajuda nesta disseminação. Principalmente porque sentimos e temos vindo a correr o país a falar sobre prevenção, sobre análise de risco, sobre a importância destas duas dimensões, não só porque somos uma seguradora, mas também porque queremos sensibilizar as empresas para a importância da prevenção e como fator de diferenciação naquilo que é o seu sistema produtivo, mas também naquilo que é o seu fator de diferenciação no mercado com a concorrência.
porque cada vez mais estas dimensões da sustentabilidade, as dimensões relacionadas com a própria gestão de risco, a própria retenção dos colaboradores, de facto é importante. E, portanto, nós, a AGA Seguros, em colaboração com a Exame, lançámos há cerca de 4 anos, portanto esta é a 4ª edição do Prémio Inovação e Prevenção. É um prémio que temos candidaturas a decorrer e, portanto, desde já apelamos à vossa participação, porque de facto queremos conhecer o que melhor se faz em Portugal relacionado com esta temática da prevenção e análise de risco. Nós temos 3 categorias: ambiente, património e pessoas. E, portanto, o Francisco falará um pouco mais sobre o Francisco Herce, o nosso responsável de PMEs e Corporate do Grupo AGAs Portugal, falará um pouco mais sobre as ofertas e aquilo que temos vindo a fazer e o impacto que nós já conseguimos trazer para as PMEs portuguesas. Mas, acima de tudo, queria-vos deixar uma nota final de agradecimento pela presença, agradecimento também à Exame, porque desde o primeiro momento se associou a esta iniciativa e naquilo que é a disseminação e a comunicação pelos diversos meios. Espero contar com a vossa participação e com as vossas candidaturas a este prémio, que não é mais do que um reconhecimento e um justo reconhecimento daquilo que melhor se faz em Portugal. E, portanto, convidamos-vos, sejam ou não sejam clientes, portanto, não há aqui uma perspectiva comercial e é importante que estejamos cientes dessa dimensão. Queremos, de facto, premiar aquilo que melhor se faz em Portugal e queremos, de facto, conhecer os vários exemplos. Teremos hoje aqui também uns exemplos de premiados de edições anteriores, que muito nos orgulharam e que depois de alguma forma se associaram e se vão se associando, porque como vocês se candidatarem, esperemos que sim, vão perceber que há de facto uma ligação que fica para a vida, diria, e portanto acho que nessa perspectiva resta-me despedir com o enorme obrigado e agradecimento à Cotec mais uma vez por se associar ao prémio e por fazer parte e por nos ajudar a fazer esta transformação do tecido empresarial português. E claro, a vocês, empresários de Portugal, poder contar com a vossa participação e também com a vossa sensibilização para esta importante temática que é a gestão de risco dos vossos ativos, do vosso negócio, porque só assim é que o vosso negócio pode, de facto, prosperar e, naturalmente, contem com a AGA Seguros naquilo que vocês precisarem. O meu obrigado. Passo agora a palavra ao Francisco Herce, para nos falar um pouco mais sobre as iniciativas em concreto que temos e as propostas de valor que temos e que nos podem ajudar neste exercício tão importante para todos. O meu sincero obrigado e bom dia para todos. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer evidentemente esta oportunidade de falarmos sobre este tema da prevenção. De facto, para nós, crítico, é um pilar estratégico enquanto seguradora. De facto, faz muito sentido trabalharmos o tema da prevenção e não apenas e de termos, evidentemente, todo o processo de reabilitação e restituição dos bens. É muito, muito favorável, de facto, trabalhar o tema da prevenção. Eu tenho comigo uma pequena apresentação que me vai ajudar a estruturar aquilo que é as ideias principais sobre esta atividade. Dar nota só de que, como o Hugo falou, a minha responsabilidade dentro do Grupo AGAs tem a ver, evidentemente, com o segmento de empresas, mas este tema também é muito querido porque antes as minhas funções, quer na AGAs, quer noutras seguradoras, foi de diretor de sinistros e, portanto, obviamente, que acompanhei várias situações e claramente que faz cada vez mais sentido o tema da prevenção. Eu vou pedir para passarem para o próximo slide. O próximo slide, no fundo, o que fala não é mais do que aquilo, e muito bem, o engenheiro Jorge Portugal falou na sua introdução, que é a questão da relação com os riscos existentes. Evidentemente, quando nós abrimos uma empresa, quando nós temos a atividade em curso, existe uma panóplia, de facto, de riscos associados. Daí, evidentemente, nós termos que saber muito bem esses riscos, conhecer bem esses riscos, para também poder ter contratado todas as coberturas, todos os seguros que podem fazer face a esta dimensão. Mas também, por outro lado, termos parceiros, termos também, dentro da nossa empresa, o know-how de perceber efetivamente que riscos são estes. Não vou repetir face àquilo que o engenheiro Jorge Portugal falou, mas
há de facto vários riscos, quer com os danos patrimoniais, quer com as pessoas, quer com o tema da própria reputação, quer com a questão da legislação e do próprio compliance, tecnológicos, enfim, há aqui uma série de riscos que têm evoluindo ao longo do tempo, como a questão da cibersegurança, e que são extremamente importantes nós cada vez mais conhecê-los e também saber que soluções existem para o tema da prevenção e também para o tema pós-sinistro. Faça isso, eu vou pedir para passarem para o próximo slide, faça isso. Este slide representa de facto aquilo que nós chamamos dentro das seguradoras o momento da verdade, que é quando o quê? Que é quando de facto existe a questão de haver um momento do sinistro. O que é que representa aqui? O que é importante termos consciência? É que nós temos aqui, como de acordo com a teoria do iceberg, nós conseguimos perceber que temos os custos diretos, os custos indiretos, já vamos ver alguns exemplos, mas o que é isto dos custos diretos? Os custos diretos são aqueles custos que são passíveis de serem transferidos para a seguradora. Isto é, que quando ocorre o sinistro, a seguradora irá atuar sobre o mesmo e, portanto, reabilitar os danos. Já vamos ver exemplos. Mas os custos indiretos, que são aqueles custos que daí a questão da teoria do iceberg, mas que representam 4 vezes mais do que aquilo que são os custos diretos, são aqueles custos que não são passíveis de passar para uma seguradora. E, portanto, que são aqueles que, no final do dia, irão ter um peso acrescido naquilo que é o tomador e aquilo que é a nossa empresa. No próximo slide, nós conseguimos ver quais os custos diretos no âmbito, por exemplo, dos patrimoniais. Aquilo que tem a ver, evidente, com as perdas dos recursos físicos, como numa situação de incêndio à própria fábrica, ou no que diz respeito com danos a terceiros, ou mesmo referente à questão relacionada com o tema do ambiente. No próximo slide nós vimos o tema relativamente às pessoas, onde mais uma vez, evidentemente quando existe um sinistro, e aqui quando estamos a falar, por exemplo, um dano do colaborador, evidentemente que a seguradora tem a questão da reposição dos salários, das despesas médicas, enfim, de toda esta dinâmica que envolve a recuperação clínica do sinistrado, é evidentemente que está coberta. Mas quando vimos no próximo slide aquilo que verdadeiramente tem a ver com os custos indiretos, eu vou dar um pequeno exemplo para ser mais ilustrativo. Reparem o seguinte, sobretudo no tecido português, onde a maioria são pequenas e médias empresas, de facto as nossas equipas, as vossas equipas têm um papel fundamental. E o know-how, o conhecimento de determinado tipo de colaborador-chave que se encontra nas vossas empresas, ou determinado tipo de colaborador que tem a seu cargo os principais clientes, a relação, etc. Se existir uma situação complexa, grave, com esse mesmo colaborador ou com a equipa, nós até podemos repor, evidentemente, alguém no lugar temporariamente, mas o know-how, o conhecimento, a relação que aquele colaborador, que aquela equipa tem com um determinado cliente-chave que nós temos dentro da nossa empresa, isso não vai ser possível. E muitas das vezes o que nós vimos é que existe uma quebra de produtividade, levando no limite, à perca daquele cliente. E nós sabemos muito bem que quando perdemos um cliente e esse cliente encontra outras soluções no mercado, muitas das vezes depois, mesmo depois de repormos a toda a situação da própria empresa, é difícil de provavelmente voltar a 100% esse cliente a nós, e isso é um pequeno exemplo e um bom exemplo de situações de facto que faz com que tenhamos que evitar a questão dos sinistros. Dar só aqui uma nota relativamente a este tema, que nós temos vindo, como eu estava a dizer, percorrido o país com o tema da prevenção. Em diferentes fóruns económicos e sociais temos estado a abordar o tema. Muitas empresas, inclusive, estão, isto para passar também as boas práticas, estão a trabalhar naquilo que eles chamam, dentro dos próprios departamentos de higiene e segurança, nas situações de quase sinistro. É extremamente interessante ver essa dinâmica, que no fundo o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que as empresas hoje em dia já se preocupam em recolher feedback dos diversos departamentos, das diversas pessoas que constituem a empresa, para dizer que existem situações que eles observam que podem, de facto, ser um risco para os colaboradores ou para a própria empresa, e conseguem atuar nesse tema da prevenção de uma forma muito proativa. E isso são práticas que realmente fazem todo o sentido. Eu ia pedir para passarem o próximo slide. Mais um, por favor. E este slide visa essencialmente perceber que dentro do ecossistema
nós falamos muito do sinistrado, falamos muito da questão da empresa e até dos impactos que isto pode ter no país, para questões dos custos sociais, enfim, toda esta dinâmica, mas reparem, há aqui um pilar, que é o pilar que se encontra no canto superior direito, que é o tema da família. Quando os sinistros, sobretudo quando eles têm alguma dimensão grave, severidade, toda a dinâmica da própria família vai alterar, acompanhada de situações de stress, de ansiedade, de ruptura muitas das vezes, porque de facto há uma alteração muito significativa daquilo que é o seio familiar normal até então. E, portanto, há aqui um papel muito importante no tema da prevenção, que também vai, no fundo, abranger todo este ecossistema. No próximo slide é um bocadinho o resumo do porquê da necessidade da prevenção, com aquilo que é vantagens, com aquilo que é de facto desvantagens. Eu vou dar apenas 2 ou 3 notas, algumas já fomos falando. Claramente que com o tema da prevenção reduzimos custos, reduzimos o absentismo, evidentemente que aumentamos o valor da marca junto dos acionistas. Porquê? Porque estamos a trabalhar com as empresas e elas têm um ambiente seguro. Normalmente, quando vamos visitar algumas empresas, e temos visitado muitas empresas, evidentemente, quer por cariz de análise de risco, quer também por cariz comercial, há uma história também, um exemplo que eu também costumo partilhar e que acho extremamente feliz, que é muitas das empresas optam por colocar painéis, nomeadamente, quando estamos a falar sobretudo do setor industrial, painéis a dizer esta empresa não tem acidentes há mais de X dias. E de facto é muito interessante ver que muitas das vezes não é as pessoas que nos estão a acompanhar, mas sim os próprios colaboradores que estão junto àquele setor que fazem esse highlight, que dizem orgulhosamente que esta empresa não tem sinistros, quando percebem que de facto há uma seguradora a percorrer os corredores. E isto, é extremamente importante, porque cada vez mais, e vários estudos apontam isso, as novas gerações também se preocupam com o tema da sustentabilidade cada vez mais e preocupam-se também em perceber que tipo de políticas é que a própria empresa tem. E a política da segurança, a política de dar um ambiente de preocupação e relevo nestas matérias tem um significado cada vez mais importante. E isto também era algo que eu queria evidenciar. No slide seguinte, mostra que este discurso não é apenas um discurso de várias instituições, nomeadamente seguradoras, mas sim, reparem, o que aqui estamos a evidenciar é que, de acordo com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, cada euro investido tem um retorno de 2,2 euros. E, portanto, os estudos o que apontam é que se eu, de facto, investir na prevenção das diferentes formas, eu vou ter um retorno efetivo sobre esse investimento. E, portanto, apostar na prevenção não é um custo, é sim um investimento. No slide seguinte, nós, evidentemente, e dar aqui só uma perspectiva importante sobre a questão da AGAs e esta questão da prevenção, criámos, dentro das nossas equipas, criámos uma equipa própria para a dimensão da análise de risco. Esta própria equipa, não só esta equipa, também dar aqui uma nota que sentimos que era necessário evoluir as nossas próprias equipas comerciais, nomeadamente as equipas de empresas, também elas próprias já estão formadas e já têm a certificação daquilo que é a análise de risco, exatamente para trabalhar junto das empresas, não apenas numa proposta comercial, mas numa proposta também de prevenção. No próximo slide, aquilo que importa evidenciar, pode ser até no outro a seguir, o que nós queremos evidenciar é o seguinte, reparem, este tipo de abordagem é uma abordagem que nós queremos trazer para clientes e não clientes, como também há pouco o Hugo falava até do prémio. O que nós queremos é, de uma forma gratuita, poder apoiar as empresas naquilo que é a avaliação do risco. Fazendo o quê? Fazendo análise de risco no local, promovendo essas análises para, no fundo, ter como conclusões relatórios que nos possam, de certa forma, evidenciar quais os principais riscos que essas empresas têm e depois, evidentemente, poder ajudá-las a trabalhar naquilo que são as recomendações e as possíveis soluções. O que nós estamos aqui a ver é que, ao longo destes últimos 3 anos, nós acompanhámos mais
neste caso, 1000 clientes nossos, que é esta abordagem que vocês veem aqui, e diferentes setores de atividade, como podem ver. Também na dimensão, evidentemente, que as grandes empresas apenas com 9%, até pelo tecido empresarial que temos, mas também dividido entre micro, pequenas e médias. E este acompanhamento que nós temos vindo a fazer tem gerado, evidentemente, alguns resultados, fruto também da vontade dessas empresas em quererem implementar essas recomendações. 2 números importantes. Primeiro, 20%, okay, de redução do absentismo neste conjunto de empresas, comparando com aquilo que era o baseline. A mesma forma, naquilo que tem a ver não só com a questão das pessoas, mas também no património, este valor de 17% do rácio de sinistralidade é um valor numa linguagem um bocadinho em segredo, mas o que nós estamos a dizer é que tem um rácio muito baixo daquilo que são os números de sinistros, ou o tipo de sinistros, em termos de valor, de situações relativamente ao património. Okay? E, portanto, este rácio normalmente anda na casa acima dos 50 e nós, neste conjunto de empresas, conseguimos perceber que com o conjunto das medidas que elas quiseram implementar, que houve esta redução. O próximo slide dá-nos uma indicação de um bocadinho a imagem dos diferentes estudos que são feitos, porque a questão da análise da sinistralidade é extremamente importante. Eu dou um pequeno exemplo, sem falar, evidentemente, em marcas comerciais. Um dos clientes que nós temos, de alguma dimensão, e é um hospital privado, tinha frequentemente o mesmo tipo de sinistro numa determinada área e tinha a ver, evidentemente, com o pavimento e a forma como ele foi construído. Ocorria, de facto, ali alguns sinistros, tinha consequências, evidentemente, e numa das análises que nos foram solicitadas e que nós identificámos juntamente com a empresa, foi detectada uma coisa tão simples. De facto, aquele pavimento não estava de acordo e que também havia alguma parte irregular e que fazia com que era uma zona úmida e, portanto, tudo isso encaixava, não vou entrar em grandes pormenores, mas tudo isso faria com que, de facto, naquela zona existia uma incidência de sinistros. O que é que se fez? Fez, evidentemente, a correção dessa situação, do pavimento e também da sinalização. Uma coisa tão simples quanto isto, e naquela zona deixou de haver essa incidência. No próximo slide, nós continuamos a mostrar que é o conjunto, isto quer dar o highlight, do conjunto de recomendações que, após os estudos que são feitos sobre a sinistralidade, são entregues e, mais uma vez, reforço que a implementação, evidentemente, cabe à empresa, a implementação das medidas, evidentemente, é da própria iniciativa da empresa. No próximo slide, o que nós também queremos trazer aqui é que quando nós vamos às empresas, esta dimensão das análises de risco, importante também dar aqui um pequeno exemplo, e é o que mostra aqui nesta imagem. O que representa aqui, e que nós conseguimos ver ali a vermelho, tem a ver com uma das principais causas de incêndio em Portugal, e que tem a ver com o quadro elétrico, ok? O que é que se passa? O quadro elétrico acaba por ser uma zona, isto para dar um exemplo, que não se consegue detectar a olho nu se de facto existe um problema ou não, na sua maioria das vezes. E, portanto, só fazendo este processo de contínua avaliação, de análise de riscos, é que se consegue, de facto, detectar determinado tipo de risco como este. Eu dou um pequeno exemplo. Há uma fábrica muito conhecida em Portugal, que é um caso de sucesso a nível internacional de capacetes, uma empresa muito grande, uma empresa que era muito recente e que teve um incêndio acabou por, no fundo, uma das fábricas ficar completamente dizimada. Era uma fábrica nova e, de facto, o início do sinistro ocorreu num quadro elétrico. Tão simples quanto isto. E, portanto, vale a pena, de uma forma regular, com os parceiros, poder fazer o acompanhamento destas situações. No próximo slide, o que eu gostaria, mais do que dizer o que está aqui, evidentemente, depois há um plano, há um seguimento, mas que nós estamos, evidentemente, enquanto seguradora, disponíveis, evidentemente, através da Cotec, que tem sido também um bom parceiro na dimensão destes temas da prevenção e da preocupação com os mesmos, estamos, evidentemente, disponíveis, volto a dizer, de uma forma gratuita, não necessariamente têm que ser nossos clientes, mas nós trabalhamos nesta vertente de irmos, fazemos a análise de risco,
promovemos a prevenção junto das vossas empresas, junto dos vossos colaboradores. No próximo slide, iria, mais um, por favor, iria também só reforçar aquilo que já foi dito, quer pelo engenheiro Jorge Portugal, quer também pelo Hugo, que de facto nós estendemos aqui o prazo das candidaturas para dia 8 de março. Este prémio visa de facto partilhar as boas práticas que são feitas a nível nacional pelas nossas empresas, pelas vossas empresas, quer pela categoria de pessoas, quer pelo património, quer pelo ambiente. Sobretudo são situações, e nós temos visto, situações simples, práticas, mas que têm de facto impacto dentro da nossa esfera empresarial e que é importante de facto dar a conhecer. Reforçar evidentemente que também há aqui um conjunto de benefícios, de prémios que são importantes, desde já evidentemente a questão do selo da Exame e da ESG, também da questão do espaço da própria comunicação e publicidade que é feita na revista Exame e também, evidentemente, de algum conjunto aqui também de diagnósticos, quer da equipa da AGAs Repara, quer também da análise de risco. Por fim, só dizer que este prémio acaba também por ser constituído por um júri de renome. Eu apenas vou dizer algumas das instituições, mas quer primeiro, evidentemente, pela própria Cotec, evidentemente na pessoa do engenheiro Jorge Portugal, mas também a Ordem dos Economistas, a CIP, a Cor do Dinheiro, a Associação de Hotéis de Portugal, a AGA Seguro, evidentemente, a Exame, a IAPMEI, a ISQ e a ANI. Espero não ter esquecido ninguém, para perceberem efetivamente o conjunto de instituições de renome que estão envolvidas neste processo. O nosso objetivo é chegar às 200 candidaturas e, portanto, contamos também com a vossa participação. Para finalizar, deixo um pequeno vídeo referente à última edição, o resumo daquilo que chamamos o best-of da terceira edição, e resta-me apenas agradecer, evidentemente, a todos, em especial ao engenheiro Jorge Portugal, e, evidentemente, através da Cotec podem contar connosco. Bom dia e obrigado.
Ora, muito bem. Muito obrigado, Francisco. Obrigado a todos os que tiveram intervenção até agora. Também saudar todos aqueles que nos estão a ver e, naturalmente, o Engenheiro Jorge Portugal e a Acotec Portugal por nos estar a receber e, no fundo, ajudar a falar um bocadinho destes temas. Já foi dito muita coisa aqui acerca do Prémio Inovação e Prevenção. Nós estamos na quarta edição. Temos, como disse o Francisco, uma série de parceiros que, no fundo, servem de júri para avaliar as candidaturas. Falou-se muito aqui, este prémio nasceu há 4 anos, juntando Exame e AGAs. Num período muito rápido juntámos ISQ, a Ordem dos Economistas, e fomos crescendo a nível de parceiros institucionais, e de facto temos aqui do mais credível que há, o que é fundamental para todas estas entidades, e uma garantia para as empresas que podem juntar-se às suas candidaturas, mostrar os seus projetos, que há gente muito competente a olhar para eles. Nós falámos até aqui muito de prevenção do risco, gestão do risco. Ora, este prémio tem por base 2 elementos, por isso é que se chama inovação em prevenção. Nós procuramos, obviamente, boas práticas de gestão e prevenção dos riscos, e tem o lado da inovação. Não tem que ser, muitas vezes, o que se costuma dizer de rocket science, não é? Tem que ter aqui uma boa ideia, que tenha uma implementação prática por parte das empresas e com resultados que possam ser vistos, possam ser mensuráveis, até porque no processo de análise das candidaturas e dos projetos, as equipas da AGAs e do ISQ visitam as empresas para fazer mais questões e perguntar qual é o impacto, como é que isto está a correr. Mas mais importante do que tudo isto que eu estou a dizer é falarmos de casos concretos. E nós temos connosco 2 empresas que foram premiadas na edição do ano passado. Nós temos 3 categorias, temos ambiente, pessoas e património, e depois temos o Prémio Nacional. E temos connosco a Grestel, que foi vencedora na categoria ambiente e vencedora do Prémio Nacional, e temos connosco o Jorge Caneiro, e temos também connosco, olá, bom dia, e temos connosco também a Edenred. Neste caso temos connosco a Joana Peixoto, diretora de marketing e sustentabilidade da Edenred. O Jorge é responsável da investigação e desenvolvimento da Grestel. E nós queremos trazer empresas para falar exatamente, para irmos à vaca fria, para irmos ao concreto. O que interessa é o que é que as empresas estão a fazer. Este prémio existe exatamente para isso. Já agora dizer, e as empresas estão aqui, não me deixaram mentir, 100% gratuito de candidatura em todos os momentos, no hidden fees, nem hidden nem à amostra, portanto 100% gratuito. O objetivo é mesmo este, tragam as vossas ideias, mostrem o que estão a fazer e ajudem-nos a partilhar essas boas práticas para que isto tenha um efeito positivo e se espalhe pelo país, que é isso que nós temos, empresas cada vez melhores. Bom, eu já falei muito e portanto agora é hora de deixar os nossos convidados falar, a quem agradeço naturalmente a disponibilidade e a generosidade para estar aqui um bocadinho connosco. Começava se calhar pelo Jorge, perguntar-lhe, Jorge, se nos podia dar em poucas palavras um bocadinho o highlight do que foi o projeto que foi apresentado e que nós consideramos de facto o melhor no ano entre as várias candidaturas que tivemos, que está muito relacionado com ambiente, sustentabilidade, circularidade. Podes ilustrar um bocadinho o que é que teve na base do vosso projeto? Para já agradecer o convite, para nós é sempre um prazer podermos fazer a partilha das nossas experiências. É como diz, o projeto foi assente na sustentabilidade, mas nós naquela unidade, trata-se de uma unidade nova de produção de louça inglês, louça de mesa. Nós estamos num segmento de indústria transformadora, portanto consumimos muita matéria-prima e consumimos muito gás natural por causa dos fornos para cozer as nossas peças. E temos tido ao longo dos anos uma preocupação com a sustentabilidade, não só com a questão das matérias-primas, mas também do consumo de gás e do próprio consumo de água, que para nós também é importante. E isto conjugou-se naquela unidade. Tem um pilar central, que é o projeto Ecogres, que foi um projeto de IDT, portanto de Investigação e Desenvolvimento, iniciado em 2017, em parceria com a Universidade de Aveiro, que focava na recuperação ou na produção de pastas com subprodutos e resíduos
da indústria, da nossa própria indústria, do nosso processo produtivo, mas também de indústrias não cerâmicas. E aqui é que está o grande fator diferenciador deste projeto, que é a incorporação de resíduos, neste caso da indústria metalomecânica, para termos efeitos visuais na pasta e agregarmos valor não só ao nosso produto, mas também valorizando algo que seria descartado e seria enviado para aterro. Em cima disto, nós adicionamos fatores ou metodologias que tínhamos aprendido ao longo do tempo nas unidades mais antigas da empresa. A empresa tem 4 unidades industriais de produção e foram aprendidas lições, quer na valorização de água industrial, que levou a que na nova unidade já tivéssemos reaproveitamento separado de águas residuais, para potenciar a valorização destes resíduos no futuro. A questão do forno, nós temos fornos contínuos de grande consumo, e se formos ver a evolução deles desde a instalação do primeiro em 2004, a instalação do segundo em 2015, entre os dois já há uma evolução de 20% a 25% de eficiência energética, e agora a instalação deste novo forno, nesta nova unidade, que representa um salto de 15% em relação ao estado da arte, ou seja, em relação ao que tínhamos em 2015, 16, 17, representa a preocupação e o aprender dessas lições com o tempo. Portanto, ali conjugou-se vários fatores alicerçados nessa circularidade, que é o fator diferenciador. É algo que nós não temos conhecimento e é muito difícil de chegar à prática. Eu tenho experiência de investigação na universidade e sei a dificuldade que é fazer a industrialização de uma solução. E neste caso conseguimos fazer a industrialização da solução. Essa industrialização converteu-se num produto que está a ser muito bem aceito pelo mercado e que potenciou a criação de uma nova unidade industrial que basicamente quase que duplica a produção da empresa, ou a capacidade produtiva da empresa. Muito bem, Jorge. Ainda por cima, posso dizer, ainda por cima a louça é bonita, não é? Portanto, junta-se tudo, podia ser uma excelente ideia, mas esteticamente também bem conseguido. Joana, chamo à conversa, no caso da Edenred, o que tivemos foi uma candidatura na categoria património, e se nós pensarmos à partida, pensamos na Edenred, não pensamos necessariamente num património, ou seja, não pensamos não tem aqueles armazéns gigantes, não tem umas fábricas, mas na verdade tem património em vários sentidos. E, portanto, queria que me explicasse um bocadinho o que é que teve por trás e o que é que teve na base desta candidatura, que também tem muito a ver com tudo aquilo que está relacionado com o património de continuidade de negócio, segurança, etc. Mas explica, Joana, por favor. Bom dia e muito obrigada pelo convite também a todos os presentes. E então, começando se calhar pelo princípio, explicar o que é a Edenred para quem não possa conhecer. Somos uma empresa de benefícios sociais, portanto, disponibilizamos serviços para as empresas poderem oferecer aos seus colaboradores benefícios na área da alimentação, da saúde, da educação, apoio aos familiares séniores e à infância. Portanto, claramente uma empresa de serviços financeira, não temos, como dizia, muitos armazéns ou muitas infraestruturas físicas a proteger, mas temos um património de credibilidade que temos que defender e que temos que preservar. Desde muito cedo na nossa estratégia, a questão da sustentabilidade e da credibilidade está no centro da nossa estratégia, portanto temos uma estratégia de sustentabilidade já há mais de 10 anos, que envolve as áreas deste prémio, basicamente, People, Planet e Progress, onde temos as pessoas, o planeta, reduzindo a nossa pegada ecológica, e a questão do progresso. E foi este último pilar do progresso que nos fez, de facto, concorrer e ganhar o prémio ano passado, que tem muito a ver com o desenvolvimento do negócio de uma forma
sustentável e segura, ou seja, nesta área, o que é que nós trabalhamos? A questão da cibersegurança, portanto, claramente nós somos serviços financeiros, temos muito dinheiro dos colaboradores das empresas a circular nos benefícios, nos cartões de refeição, nas soluções de educação, portanto a segurança, e neste caso a cibersegurança é crítica para a nossa presença no mercado e para a confiança que o mercado tenha em nós. O plano de continuidade de negócio, como referiu, porque obviamente temos que proteger os nossos ativos, que não sendo físicos são os nossos sistemas e toda a infraestrutura onde estas soluções funcionam e que não podem falhar. E depois também a questão própria das instalações também está aqui subjacente, porque apesar de não ser o centro, se alguma coisa falhar aí, também põe em risco o negócio. Portanto, foi neste âmbito que nós concorremos, com toda esta estratégia que, como eu referia, já é madura, portanto já tem vários anos de implementação e de execução, com um plano de revisão constante, e portanto foi com isto que nós nos candidatámos, e foi aqui que fomos reconhecidos, e desde já manifesto, ficámos muito satisfeitos por este reconhecimento. Muito bem, Joana. Obrigado. Voltando aqui ao Jorge, perguntar-lhe, falou há pouco uma coisa que me chamou a atenção, que é aquilo que se foi aprendendo e que se foi implementando, depois acaba por ter efeito multiplicador, e tudo aquilo que se aprende são lições e coisas que se podem espalhar para o resto do grupo. Pode-nos falar um bocadinho disso, nomeadamente este efeito multiplicador da inovação, que me parece ser das coisas mais importantes, não é? Aqui podemos ver por duas áreas. Uma, por exemplo, nós temos estes problemas que nos preocupam. Um deles é o consumo de água. Nós usamos água em vários setores do processo e tem sido uma luta interna sempre valorizar a água. Isso foi dos projetos que nós desenvolvemos na Agrestel, conseguimos perceber que se fizéssemos diferentes alterações na estrutura, seria muito mais fácil. Isso potencia-se numa unidade nova, que os custos são muito mais baixos. Algumas das soluções foram alicerçadas efetivamente nestes efeitos imediatos de problemas que surgem na produção, quer seja o consumo do gás. Eu falei no caso dos fornos, mas também nós utilizamos o próprio forno ou o calor do arrefecimento, que é considerável, para desviá-lo para secadores no início do processo. O nosso processo envolve a formação do corpo da peça, a moldagem do barro, digamos assim, depois a aplicação do revestimento, que é a parte mais vidrada da peça, e depois a cozedura. Existe uma parte de secagem no início que requer calor e são queimadores a gás. Nós também conseguimos valorizar o próprio forno contínuo e o ar quente que é desperdício e direcioná-lo para aí. Esta nova unidade também aprendeu com isso. Para além disto, o próprio efeito multiplicador, e eu gostei dessa alusão, também se verifica no próprio resíduo. Nós não terminamos o desenvolvimento e a valorização de resíduos com o projeto Ecogrês. O projeto Ecogrês, e para que se tenha aqui também uma noção do que é a dificuldade de industrializar soluções que funcionam a nível laboratorial, ele testou 4 resíduos. Um deles não tinha mesmo possibilidade, afetava as propriedades que é o nosso material. Os restantes todos eles funcionavam, só que todos eles tinham problemas. Um, porque vinha de Espanha e tinha propriedades alcalinas muito fortes, que seria complicado. Os outros 2 funcionavam perfeitamente, eram de empresas da região, só que um deles necessitava de um processo, de um pré-tratamento que iria acabar por poluir mais do que propriamente trazer vantagens, e destes 4, um funcionou. Nós identificamos o que é que o fez funcionar e fomos atrás de empresas que pudessem ter este tipo de resíduos ou similares. E daí para cá nós podemos dizer que já testamos mais de 10 tipos de resíduos com diferentes empresas. Alguns funcionaram, deram origem a outros projetos de inovação.
principalmente numa gama de produto que não é bem a nossa. Nós estamos em louça de mesa, mas neste caso em azulejos de revestimento, mas com formatos mais complicados, 3D, coisas mais modulares, em que aí nós conseguimos introduzir uma maior percentagem de resíduo. Portanto, nós estamos a falar nos resíduos que nós testamos até 3%, aqui podemos ir até 10, 15%, porque já não estamos a falar de louça de mesa. E isto abriu-nos um leque muito grande para conhecimento. E aí está, é o efeito multiplicador de uma solução que funcionou, que depois potencia quer a investigação interna, quer a criação depois ao conjugar destas soluções todas numa solução final, que foi o caso de uma empresa. E ali nós temos vários sistemas que foram introduzidos, e agora não só numa questão de inovação ou de sustentabilidade, mas, por exemplo, mesmo os próprios equipamentos, já eles são desenvolvimentos de soluções que foram apreendidas ao longo do tempo. Falei do forno, que é como empresa nacional, e aqui também vou realçar este ponto. Basicamente 90% a 95% dos equipamentos naquela empresa são de empresas nacionais, neste caso a Induzir, ou a Metalomecânica, Lopes e Capitais. Portanto, mesmo o equipamento foi todo nacional, porque estes parceiros trabalham connosco no desenvolvimento de soluções à nossa medida, e eles próprios vão evoluindo ao mesmo tempo que nós. Portanto, também foi muito gratificante ver este efeito simbiótico. Claro, isso é interessante isso que nos acabou de dizer, porque, por um lado, foi algo que nós também valorizamos enquanto membros do júri, que tem a ver com a ligação, muitas vezes, ligação às universidades, né, e à investigação, e este processo de inovação junta-se também aos vossos fornecedores, porque, de facto, vocês estão a puxá-los para fazer coisas mais complexas e mais à medida e coisas novas, e eles vão também aprendendo. Portanto, o efeito multiplicador também vem daí. Portanto, bastante interessante esta explicação. E eu, cada vez que falo com vocês, mais fico convencido que escolhemos bem, apesar de ter sido difícil, porque tivemos reuniões muito duras o ano passado, mas escolhemos bem. Voltando aqui à Joana, queria lhe perguntar uma coisa. Obviamente que existem aqueles riscos de atividade, e falou de alguns, não é? A necessidade de continuidade do negócio, a cibersegurança. O que eu lhe pergunto é, nós vivemos em tempos bastante incertos, até em termos económicos, em termos geopolíticos, em termos de tudo. Existe como é que se manter a procura de novas soluções e estar sempre updated e à procura de formas inovadoras de gerir risco e de fazer negócio? Como é que consegue fazer isto em termos de incerteza? Ou seja, as empresas não podem ter a tentação de pensar assim: isto está tão confuso, deixem-me cuidar do meu negócio que eu já tenho agora, que estou a fazer agora, e sei lá, esse investimento para o orçamento do próximo ano que a gente depois logo vê. Eu estou-me a rir porque essa é a resposta, se eu soubesse. Não, mas fora de brincadeiras, obviamente que é sempre aqui um equilíbrio muito difícil entre queremos proteger, e quando queremos proteger a tendência é vamos manter tudo como está, aquilo que a gente já sabe fazer bem, ou inovar e avançar e experimentar coisas novas. Portanto, penso que é um bocadinho esse o equilíbrio difícil. De qualquer maneira, nós temos consciência de tudo aquilo, isto que eu lhe falei, do plano de continuidade de negócios, das questões de cibersegurança. Isto são processos vivos, evoluem constantemente. Hoje em dia, com a inteligência artificial, qualquer medida que eu tenha implementado o ano passado a nível de segurança, eu tenho que a pôr em causa, tenho que a evoluir. Os nossos processos têm que constantemente evoluir. Portanto, nós não podemos ficar parados. E esta questão, por exemplo, do reconhecimento do prémio é muito boa, obviamente, para o mercado, para construir confiança, para nos dar também a nós uma autoconfiança diferente na gestão do negócio, mas também nos dá uma responsabilidade acrescida de não ficarmos parados, não assumirmos que o trabalho está feito. Isto serve também para nos estimular a inovar constantemente, a manter, se quiser, este reconhecimento perante o mercado
e isso obriga-nos a estar constantemente a olhar para o que é que muda, que novos riscos é que estão a aparecer, em relação ao meu plano, àquilo que eu tinha, o que é que ainda é válido hoje e o que é que eu vou ter que revisitar e ajustar. Portanto, eu acho que não há uma resposta direta à sua pergunta. A resposta é: temos uma equipa que está constantemente a revisitar e a ajustar. Portanto, aquilo com que nós concorremos ontem, o ano passado, já não é necessariamente o plano que temos hoje em vigor, porque ele muda constantemente. Isso é bom, isso é bom sinal. Até porque é sinal que têm projetos novos para concorrer. Portanto, nos próximos anos vão fazendo coisas e juntem-se a nós, que nós cá estaremos Acho que sim. para os receber. Agora, uma última questão, que logo, a mesma questão aos dois, vou outra vez ao Jorge, que é: nós, hoje em dia, nós falamos de inovação e falamos de riscos e gestão de riscos, anda tudo muito à volta de sustentabilidade. Porque isto cruza-se com outras coisas, cruza-se com exigências de mercado, exigências consumidores, exigências num processo que pode variar o ritmo, mas nós já sabemos que é um processo imparável e para onde é que ele vai. O que eu pergunto é: há inovação e há aposta em inovação em coisas que não tenham apenas a ver com a sustentabilidade, por exemplo, ambiental, porque algo a que nós na Exame damos muita atenção, até porque temos muitas iniciativas nessa área, é a gestão das pessoas, o bem-estar das pessoas, que é outro dos elementos da sustentabilidade. O que eu pergunto é: o foco está tão centrado na sustentabilidade ambiental como parece? Ou há outras coisas que se podem fazer e que se estão a fazer? A nível de incentivos, o que nós vemos é muito focado nisso. Se formos ver as regras, mais ou menos, dos concursos do P2030, tem tendência a focar mais na sustentabilidade. Internamente, nós temos uma carteira de projetos que extravasa isso. Nós designamos como projetos internos. E aí já focamos no desenvolvimento de produto, em particular melhorias das propriedades mecânicas do produto, portanto, para também conseguirmos concorrer noutros tipos de mercado, mas também a nível de processo, equipamentos, mas não só. Também existe a preocupação com a parte dos trabalhadores. Portanto, um dos grandes problemas que nós temos é tarefas repetitivas, que não acrescentam valor e que acabam até por muitas vezes desmotivar a própria pessoa, porque está ali 8 horas sempre a fazer a mesma situação, é complicado. Também existe uma preocupação nesse sentido. Mais abrangente, e aqui não tanto a nível de inovação, mas a nível de processos de melhoria contínua, nós assentamos muito na formação. Temos formação, nós temos ecrãs a passar normas de trabalho, portanto tentamos ir por esse lado para que a informação também passe aos trabalhadores. Agora, a nível de inovação, o que nós vemos na parte de incentivos é tudo muito focado em sustentabilidade, produção de recursos, energia e por aí fora. Por isso é que nós temos que complementar com situações internas e aqui já temos mais abrangência para trabalhar. Certo. Joana, quando falamos de inovação e estamos ainda muito a falar de sustentabilidade, digamos, ambiental, ou já temos outras coisas e quando é que isso vai ganhar também tração? Na Edenred temos inovação em várias frentes, ou seja, não só na nossa oferta, que está constantemente a evoluir. Nós nascemos com um pedaço de papel que substituía uma refeição e evoluímos para hoje em dia ter todas as nossas soluções digitais e funcionar numa app, num portal. Portanto, essa é a inovação mais direta e mais evidente de nos mantermos
à altura daquilo que os consumidores e que as empresas hoje precisam, e essa é a primeira frente, mas também temos que inovar necessariamente neste tema, e olhando aqui especificamente para a questão da sustentabilidade, na forma como nos relacionamos e como gerimos as nossas pessoas. Portanto, temos aqui também uma política de diversidade, de inclusão, de estar constantemente a investir na formação das pessoas e no desenvolvimento para que elas consigam acompanhar a evolução, não só da oferta, como todas estas questões que estávamos aqui a falar, da segurança, da continuidade do negócio. Portanto, aqui é outra frente de inovação e onde constantemente estamos a ver o que é que mais podemos fazer. E inovamos em todos estes pequenos processos que também lhe explicava há pouco, não podemos nunca garantir, assumir que aquilo que estamos a fazer hoje e que está a funcionar vai continuar a funcionar amanhã. Portanto, eu diria que a inovação tem que estar em tudo aquilo que nós fazemos, e é algo que está muito presente no dia-a-dia da Edenred. Nós estamos continuamente a rever processos, a ajustar as nossas ofertas e, portanto, a inovar de forma constante. Sempre a andar. Obrigado, Joana, e agradeço à Joana Peixoto da Edenred e também ao Jorge Catarina da Grestel a vossa presença e a participação, não só a participação na edição do ano passado, mas esta disponibilidade para vir falar um pouco acerca dos vossos projetos e do que é este prémio, exatamente para inspirar outras empresas a virem em jogo, como se diz de forma mais corriqueira. Mostrem o que fazem, porque isso toda a gente ganha, incentiva todos. Como já dissemos também, nós temos as inscrições que estão a terminar, temos mais uns dias agora para que possam terminar o período de inscrições até 8 de março. O que nós estamos à procura é destinado, sobretudo, a PMEs, e o que nós estamos à procura são bons projetos que cruzem gestão e prevenção do risco, ou seja, tentar mitigar os riscos da atividade com um caráter inovador nestas 3 áreas: ambiente, património e pessoas. E tivemos aqui 2 exemplos de empresas que foram premiadas na 3ª edição, que vieram exatamente falar disso, e agradeço muito o tempo que nos dedicaram. Passo agora a palavra ao engenheiro Jorge Portugal para fazer um encerramento deste nosso momento, e agradecendo mais uma vez o convite e a participação. Muito obrigado. Então, mais uma vez, bom dia desta excelente discussão com a Gestrel e a Edenred. Agradecer também ao Jorge Carneiro e à Joana Peixoto, que nos trouxeram aqui na prática, como em duas indústrias diferentes, com 2 focos diferentes, boas práticas e inovação abrangente sobre a prevenção, e mostraram na prática como é que da análise de riscos, da avaliação de riscos, neste caso riscos ambientais do ponto de vista da deposição de resíduos ou riscos em termos de continuidade de negócio, para efetivamente constituir vantagens diferenciadoras, valor de mercado, retorno, redução de absentismo. Eu, relativamente também, noto na apresentação do Francisco Herce
que antecedeu, esta ideia de que cada euro investido na área social traz praticamente de 220% de retorno, 2,2 euros de retorno. Traz redução no absentismo, também se transforma em redução de riscos na área da proteção dos ativos intangíveis, no know-how, nos sistemas, nas instalações. Portanto, estamos a falar efetivamente de trabalhar sobre não só evitar no presente custos futuros e custos que podem ter um enorme impacto em termos de continuidade de negócio, e para aqueles que nos ouvem poderão fazer essas contas facilmente, quanto é que custa ao negócio, qual é a perda de receita e os custos diretos e indiretos de um incidente que não foi devidamente tratado. E é por isso também que esta importância daquilo que é na gestão de risco, aquilo que são os custos diretos, aqueles que podem ser ressarcidos em termos da transferência para uma seguradora, em termos de uma cobertura, e aqueles custos que são indiretos e que não podem ser ressarcidos. Nessa perspectiva têm que ser incorridos. E nessa perspectiva é que a prevenção, a gestão de riscos se torna absolutamente crucial na gestão das empresas. Tivemos também nesta sessão a oportunidade de olhar para hoje aquilo que é o portfólio e aquilo que é, digamos, a multiplicidade multidimensional dos riscos que hoje as empresas incorrem, e por isso esta questão da função da gestão de risco em si mesmo e cada vez mais terá que ser uma competência crítica. Para isso tudo, termino como começamos, é importante conhecer práticas de quem está à frente, de quem está a inovar, de quem está a trazer e a transformar, digamos, riscos e potenciais custos do futuro em oportunidades e diferenciação do negócio, em mais-valias, em maior eficiência. O título deste seminário era Prevenção e Gestão do Risco como chave de eficiência no negócio, mas aquilo que vimos não é só a redução de custos, não é só aumentar a eficiência, mas também a potenciar mais negócio, como o caso, como o exemplo que nos trouxe pela Gastrel. Estamos na reta final deste ano, da 4ª edição do período de candidaturas, e por isso resta-nos, eu diria, convidar, mobilizar as empresas a olharem para as suas práticas e candidatarem-se, porque certamente não só, como também foi dito pela Joana Peixoto, não só é importante para o mercado, para a reputação da empresa, para os seus financiadores, para os seus trabalhadores, colaboradores, para os seus fornecedores, estas distinções, mas também acresce também uma responsabilidade também da empresa de poder fazer evoluir aquilo que são os seus planos de prevenção e gestão de risco. Por isso, se têm uma boa ideia, concorram, ainda têm algum tempo para preparar as candidaturas. A Cotec associa-se com muito gosto exatamente neste quadro de trazer também inovação para a área de gestão do risco e, acima de tudo, nesta perspectiva de que gestão de risco e a prevenção significa incorporar organicamente no modelo de negócio aquilo que é as características desse mesmo negócio, seja na área industrial, seja na área de serviços. Por isso, também prevenção e gestão de risco é também uma questão de sustentabilidade. E é com esta ideia que nós, agradecendo a todos os participantes, agradecendo à AGEAS, à Exame, ao ISQ, que são os parceiros desta iniciativa, deixamos aqui, efetivamente, um convite a que possam mais empresas concorrer, têm aqui algum tempo e até breve, ainda vamos falar e continuar esta discussão e esta sensibilização, e parabéns também à AGEAS por não só, digamos, ter produtos nesta área, mas acima de tudo por aquilo que é a promoção
desta sensibilização junto ao tecido empresarial, junto aos gestores e aos empresários, e fazê-lo também numa lógica de terreno, numa lógica de sensibilização, numa lógica de prestação de serviço, quer a clientes, quer a não clientes. Por tudo isto, muito obrigado, tenham um bom dia e até breve.